Pessoal, 4 vezes por ano, os agentes de vigilância de saúde visitam os domicílios para verificar o índice de infestação de Aedes aegypti. Então, os agentes de saúde colhem amostras de água parada. Através dessas amostras de água parada, a gente verifica se tem ovo e se tem larva do mosquito Aedes aegypti e direciona os cuidados e a prevenção e as orientações para cada área da cidade. O objetivo desse índice é verificar as áreas em que a gente tem maior circulação do mosquito Aedes aegypti e também verificar os tipos de depósitos onde a gente tem mais presença desse mosquito. Vamos ver o Lira desse ano, como é que ele se comportou no mês de janeiro. Então a gente tem o primeiro Lira, que aconteceu do dia 5/1 ao dia 11/1, soltando os resultados aqui para você. Verifica aí, olha se a sua localidade precisa de mais atenção do que as demais em relação ao índice de infestação por Aedes aegypti. Vamos lá? Primeiro, um pouquinho da nossa cobertura amostral, né? A gente fez todo o município do Rio de Janeiro. O município do Rio de Janeiro é dividido em 10 áreas programáticas, desde a região central até a região de Santa Cruz. A gente tem 251 extratos, a gente trabalhou 247, a gente não conseguiu trabalhar em todos os extratos do município, a gente trabalhou em 98,4% dos nossos extratos, uma amostra programada de 107 mil domicílios e a gente fez uma inspeção de 102 mil domicílios. 94,9% dos domicílios da nossa amostra conseguiram ser visitados e a gente teve a permissão das pessoas, dos cariocas, para entrar no domicílio, para colher a amostra de água parada e verificar se tem Aedes aegypti ou não. Vamos para os nossos resultados. Aqui, desde 2007, quando a gente teve o nosso primeiro Lira, no mês 4 de 2007, que a gente tinha um índice de infestação de acima de 4, e hoje está aqui o nosso índice de infestação do Lira atual, de 0,74. Então, do dia 5/1 ao dia 11/1, a gente teve um Lira de 0,74, comparando com o Lira do ano passado, desse mesmo período, a gente tinha 0,79. Então, a gente tem um resultado muito positivo, que é um Lira muito melhor do que o Lira do verão passado. Então, o índice de infestação do Aedes aegypti por região da cidade, a gente tem a região central da cidade, que tem 1,7. A gente recomenda que o Lira sempre esteja em 1,0, que a gente não passe de um índice de infestação de 1. A região da Zona Sul, 0,4. A região da Grande Tijuca, 0,9. A região da Grande Leopoldina, 0,3. A região do Meia, Engenho de Dentro, 0,7. A região de Irajá, Madureira, 0,7. A região da Barra da Tijuca e Jacarepaguá, 0,2. Grande Bangu, 0,5. A região de Campo Grande, atenção para a região de Campo Grande, Guaratiba, a região que mais teve casos de dengue no ano passado, de 1,2, está com Lira acima do desejado. E a região de Santa Cruz e Sepetiba, 1,2, que também é uma preocupação. E a média do município, 0,74, um pouco menor do que o Lira do ano passado, mas ainda uma situação que merece toda a nossa atenção. Aqui, só como a gente classifica, Lira menor do que 1 a gente considera ok, satisfatório. De 1 a 3,9, situação de alerta, que a gente precisa se preocupar. Lira acima de 3,9, risco intenso. A gente precisa fazer uma ação em cada uma dessas regiões, cada extrato que a gente teve acima de 3,9. Na média, nenhuma região da cidade tem acima de 3,9, mas a gente tem alguns extratos que merecem atenção. Então, aqui é o índice de infestação por área programática. Então, aqui é a média da cidade. Em 2009, a gente tinha o primeiro Lira do ano de 2,9. No ano passado, a gente teve 0,79. E agora, em 2025, a gente tem um Lira de 0,74. Na região central da cidade,
na P1.0. A gente tinha um lira ano passado de 1.1 e esse ano ele é maior do que do ano passado. Então a gente precisa intensificar as ações na região central da cidade. Então esse lira de 1.74 aqui é um ponto de alerta para a gente. Claro, ele não é um lira de risco, mas é um lira de alerta. Então, atenção, pessoal da região central da cidade, aqui já mandar um abraço para o nosso subprefeito Alberto Zafran, e falar, Zafran, vamos intensificar aqui na região da cidade. Na região da 2.1, a gente tem o lira de 0,37 ano passado, esse ano lira de 0,4, maior do que do ano passado, pouca coisa, então Zona Sul também merece atenção, apesar de ter um lira muito menor que a média da cidade. Aqui a gente vai para 2,2, também a gente tem um lira na 2,2 um pouco maior, ainda satisfatório, mas um pouco maior do que o lira do ano passado. Então aqui a região da Grande Tijuca também uma situação bastante preocupante para a gente prestar atenção, está muito próximo do limite de 1, então vamos ficar atento. Lembrando que em 2009 essa região tinha 2,2, que era muito maior do que a gente tem hoje. Ainda aqui na região da Leopoldina, a região da P 3.1, é uma região que engloba grandes complexos como Alemão, Manguinhos, Maré, também alguns bairros muito importantes como Bom Sucesso, então Olaria, então a gente tem que estar atento aqui. A 3.1 melhorou, saiu de 0,51 para 0,39, parabéns aí para toda a equipe da 3.1, fez um trabalho incrível, mas ainda é uma situação que a gente tem que estar focado, estar atento. Na região da 3.2, Grande Meia, Engenho de Dentro, preocupação também com o lira, melhorou em relação ao ano passado, que era 0,79, foi para 0,70, mas ainda a gente está que intensificar em algumas áreas dessa região. Aqui na região da 3.3, uma super melhora também, a gente saiu de 0,86 para 0,74, parabéns aí para a região da 3.3, Madureira, Irajá, vamos ficar bem atento aqui. Também a região da 3.3, Acari também, uma área que merece atenção, que teve melhoras. Aqui na P4, Jacarepaguá e Barra da Tijuca, a gente melhorou muito, né? A gente saiu de 0,4 ano passado para 0,28 esse ano. Também parabéns aí para toda a equipe da 4.0. Em relação a 5.1, a região da Grande Bangu, Realengo, também ali tem Vila Kennedy, que merece um destaque especial, uma atenção. Então a gente sai em 2009 de 2,7 para 0,53 em 2025, era 0,48 ano passado, a gente tem uma leve piora ali do lira, intensificar as ações aqui também na Grande Bangu. Na 5.2, essa região é bastante grande, aqui a gente tem uma característica de muita gente morando em residência, muitos quintais, então precisamos estar bem atento. Então a região de Campo Grande saiu de 1,06 para 1,29, um aumento importante que merece muita atenção. Lembrando que é uma área da cidade onde a gente tem a nossa equipe vacinando a região de Guaratiba, a região de Barra, de Pedra, de Ilha de Guaratiba. As pessoas de 18 a 59 anos podem se vacinar com a vacina para dengue. Aqui na região da 5.3, a gente tem o lira de 2024, do primeiro lira de 2024, era 1,85 e a gente passou em 2025 para 1,28. É uma melhora, mas está acima ainda do que a gente considera satisfatório. Não é um lira de situação de risco, mas é um lira de alerta. Então a gente precisa prestar atenção. Aí fica aí o recado para 5.3. Parabéns pela melhora, mas a gente precisa avançar ainda mais. Bom, em relação aos extratos, quando a gente olha aqui os extratos nessa tabela, foram 247 extratos trabalhados, satisfatório, com lira menor do que 1, foi a grande maioria deles, 178, parabéns para todos que trabalharam para a gente conseguir esse lira satisfatório na maioria dos extratos, 72% da cidade a gente considera que a gente tem
um Lira satisfatório. Isso colocou o Rio de Janeiro como uma das capitais que teve a menor taxa de letalidade, a menor incidência da doença na epidemia do ano passado em relação ao Brasil, mas a gente ainda tem muito para melhorar. Em relação aos extratos com alerta, 64 liras ficaram entre 1 e 3,9. Uma situação de alerta, 64 extratos da cidade precisam de um trabalho um pouco mais intenso. E um trabalho muito intenso que precisa ligar todos os alertas são esses extratos aqui, 5 extratos que precisam de uma atenção especial. Então a gente precisa estar muito atento aqui a um dos extratos da região central da cidade, na 3.2, um extrato em situação de alerta, na 5.2, um extrato em situação de alerta, e na 5.3, 2 extratos em situação de alerta. Aqui a gente consegue ver aquela mesma informação da tabela em formato de gráfico, então está aqui marcadinho os extratos, a maioria deles em verdinho, extratos positivos, que a gente tem um Lira menor do que 1. Preocupação, extratos em alerta, e vermelhinho, preocupação toda especial. Bom, em relação ao mapa, esse aqui é o mapa do Lira. A gente pode ver que a maior parte do município do Rio de Janeiro está verdinho, está com extrato satisfatório, menor do que 1. Amarelo, situação de alerta, de atenção, que a gente precisa continuar trabalhando e trabalhando ainda mais intenso. E os 5 extratos em vermelho aqui, que a gente precisa intensificar muito e que a gente vai marcar em cima para a gente transformar esse vermelhinho aqui em verdinho rapidamente. Então, todas as equipes, equipe Saúde da Família, equipes de vigilância em saúde, apoio das subprefeituras, intersetorial, com Colub, com várias outras áreas da prefeitura, para colocar esses extratos vermelhinhos aqui no mesmo local dos demais. Aqui o extrato vermelhinho da P1.0, aqui a P2.1 sem nenhum extrato em vermelho, felizmente. 2.2 também sem nenhum extrato em vermelho. 3.1, mesma coisa. 3.2 com um extrato em vermelho aqui, que merece bastante atenção. 3.3 também sem nenhum extrato em vermelho. 4.0, 5.1. 5.2, a gente vê um extrato em vermelho aqui que a gente precisa reforçar muito esse cuidado. E na 5.3, 2 extratos em vermelhos que a gente vai precisar intensificar as ações, principalmente com uma abordagem intersetorial mais intensa nos próximos dias. Uma das funções muito importantes do Lira é a gente verificar em quais tipos de locais a água parada está mais acumulando focos e larvas do mosquito Aedes aegypti. Através desse estudo, a gente consegue direcionar as informações de prevenção, a gente consegue dar alertas, avisar a população aonde está o foco de água parada, que é mais perigoso e que a gente tem mais mosquitos crescendo de maneira mais prevalente. A gente divide esses depósitos em A, B, C, D e E. Então, a gente tem aqui 5 grupos de depósitos. O A é onde a gente tem aquela água parada para armazenamento e consumo humano. O A1 é quando está ligado à rede de abastecimento de água, como a caixa d'água. É um depósito menos prevalente na cidade. O A2 é aquele depósito em que a gente precisa armazenar água, porque ele não está ligado à rede de água normal, não está ligado à rede de abastecimento de água. O B são aqueles depósitos móveis, vasinhos de plantas. O C são aqueles depósitos fixos, tanques, depósitos de obra, borracharia, hortas. O depósito D é aquele que é passível de remoção e proteção, como pneus e lixo. O depósito E são aqueles depósitos naturais, plantas, bromélias, tronco de árvore. No depósito A1, ligado à rede de esgoto, só 1,4 dos mosquitos da larva e do ovo encontrado na água parada estavam nos depósitos ligados à rede de abastecimento de água. Por isso, as regiões da cidade onde eu tenho melhor abastecimento de água, eu tenho menos infestação do Aedes aegypti. Onde eu preciso acumular mais água para poder consumir,
que são as tinas, cisternas e depósito A2, eu tenho 19% dos depósitos das larvas e ovos do mosquito Aedes aegypti foram encontrados no depósito A2, que é aquele depósito de consumo humano que eu não estou ligado na rede de abastecimento. No depósito B, que é o depósito 29%, 30% de todos os mosquitos que estão nascendo na cidade estão nascendo aqui nos depósitos B, que são aqueles depósitos móveis. Por isso que a gente fala tanto de vasinho de planta, de área de gelo atrás da geladeira. Esse depósito B aqui é um grande problema. É onde a gente tem na nossa casa a maior parte dos problemas de crescimento do mosquito Aedes aegypti. No depósito C, nos tanques, depósitos fixos, também é um problema, daqueles depósitos também em obras, em construções, que muitas vezes são irregulares. Aqui a gente tem o depósito C. Por isso é muito importante todas as empresas de construção, públicas ou privadas, estarem muito atentos aos depósitos tipo C. No depósito tipo D, a gente divide entre D1 e D2. Aqui no D1 a gente tem aqueles que é possível de proteção. Então, D1 são pneus e materiais rodantes, e no D2, lixo. Então, aqui a gente tem no D1 5,7 e no lixo a gente tem 15,5. Então, a preocupação também com os depósitos de lixo, que tem um percentual bem importante. E aqueles depósitos naturais, como bromélias, troncos de árvores, a gente tem 1,7 também, que é um número bem menor que os demais, mas que merece atenção, principalmente se você mora perto de uma área que tem grande vegetação. O mosquito não nasce em árvore na maioria das vezes, mas se tiver um tronco que esteja acumulando árvore, ele pode nascer. Às vezes as pessoas mandam mensagem para mim: ah, Daniel, tem um gramado aqui perto de casa e os mosquitos estão nascendo aqui. Não, eles não estão nascendo no gramado. Provavelmente tem algum local que está acumulando água parada e esses mosquitos nascem nesse local e eles, depois de serem mosquitos, depois de saírem da fase de ovo, de larva, de pupa, eles viram mosquitos e aí eles ficam ali perto da grama, perto da vegetação. Beleza? Fechado? Então, a gente tem aqui os tipos de depósitos por região da cidade, né? Um pouquinho diferente por cada região da cidade. Eu estou mandando aí para toda a equipe essa apresentação para que a gente possa avançar nesse cuidado. Fico aqui de novo reforçando a importância de todo mundo se engajar na luta contra a dengue. E o Lira, ele facilita a gente a orientar a população e facilita também a gente fazer ações de promoção. Então, é importante a gente olhar, fazer pesquisa, fazer investigações para que a gente possa direcionar as nossas ações de prevenção. Está aí, primeiro Lira do ano de 2025. A gente tem um Lira muito melhor do que do ano passado, mas que merece atenção em várias áreas da cidade. Por isso, cada um de nós podemos contribuir para que ele melhore em todas as áreas da cidade e desenhar ações mais direcionadas ao tipo de depósito e àquela localidade da cidade. Parabéns, pessoal, parabéns a todos os agentes de vigilância, vocês fizeram um trabalho incrível, cumprimos a nossa meta, temos o nosso primeiro Lira do ano, sempre o primeiro Lira do ano é comparado com o primeiro Lira de cada ano e assim por diante. Não posso comparar o Lira de inverno com o Lira de verão, sempre o Lira de verão é um pouco maior do que os demais. Obrigado, pessoal, vamos lá.